cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pegamos tudo para vocês aqui. Amor e paz. O silêncio está rezando uma oração pro seu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe não. Solidão não existe não. 15ª estação. Jesus ressuscitou. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz livre do mundo. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando perfumes, mas ao entrar, não encontraram o corpo de Jesus. Nisso, 2 homens, com roupas brilhantes, pararam perto delas e disseram: por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ressuscitou. Muita
a gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existe não. Solidão não existe não. Buscar e viver a paz faz parte dos desejos de Deus para toda a humanidade. Para isso necessitamos de atitudes e ações de promoção humana que devem ser assumidas por todos. A Igreja, através da campanha da fraternidade, propõe, dentre outras ações, assumir o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as defensorias públicas, a Lei Maria da Penha e os direitos humanos como iniciativas sociais de enfrentamento da violência. Eu desejo, amados e amadas, dizer que bom chegamos aqui e que bom que a Kombi não chegou. Mas por quê? Para a gente aprender a ouvir e a escutar as pessoas. Aqui está uma forma de violência com o outro e consigo mesmo. Isso acontece, sabe aonde? Dentro da igreja mesmo. Nos encontros da comunidade cristã, as pessoas não têm mais paciência de escutar a outra. E não é escutar muitas vezes, falar de suas lutas, mas é escutar a outra na sua fé, na sua busca de encontrar e aprofundar o seu encontro com o Senhor. E não é por menos que a gente vai estar sempre presenciando em diversos momentos, círculos, sempre alguém com conversas paralelas. Por quê? Porque na verdade a gente tem dificuldade de encontrar a comunhão, a sintonia. E eu quero recordar uma coisa, que os que podem escutar, não esqueçamos. Só vamos contemplar a ressurreição de Jesus no aprendizado da escuta. E sabe o que significa escutar? É perceber as pegadas de Deus em nosso meio. O que Ele fala para nós? Ele está ressuscitado, mas Ele mergulha, por isso estamos fazendo a Via Sacra, nos sofrimentos da humanidade. Só numa escuta atenta poderemos perceber os seus sinais, os seus rastros. Da mesma maneira que nós viemos nas estações, contemplando, meditando, do seu desfiguramento, inclusive até perder o aspecto humano, nós podemos dizer que a sua presença ressuscitada tantas vezes é desconhecida, quando estamos dispersos, distraídos, quando nós conduzimos as coisas da nossa maneira. A falta de escuta é uma grande expressão de violência. E eu recordo ainda, meus irmãos e minhas irmãs, de que quantas vezes queremos dar ao próximo aquilo que desejamos oferecer e nem sempre que nós escutamos que aquela pessoa de fato precisa receber e quer receber. Eu participei de um encontro de formação que teve um dos momentos que foi muito delicado porque o conferencista dizia que quem trabalha com as pessoas que vivem à margem da sociedade precisava tomar um cuidado, que nem sempre essas pessoas buscavam o que precisavam, mas buscavam o que queriam. E ele fez esta distinção. Mas depois eu fiz um questionamento a ele e aos demais que ali estavam. Quem somos nós para decidir, determinar o que o outro precisa? Quem somos nós? E aí um padre ali, depois partilhou uma coisa, ele disse que ele foi abordado por uma pessoa de rua, chegou das proximidades da casa paroquial, disse: padre, eu gostaria que o senhor me desse 10 reais porque eu quero almoçar. Ele então disse: 10 reais para almoçar? Vem aqui na minha casa comer comigo então.
Ela disse, eu não estou pedindo para comida, eu estou pedindo 10 para comer, para escolher a comida que eu quero comer. Ele disse que quando ela respondeu isso, ele disse, minha filha, tome 20. Você pediu 10, tome 20. Porque naquele momento ela deu a ele um sinal de conversão. Por isso precisamos aprender a escutar. De verdade mesmo. Porque é como se nós já soubéssemos qual é a verdade de Deus. Deus não precisa mais dizer nada, que eu já sei qual é a verdade dele. E a mesma coisa fazemos com os irmãos. Quantas vezes nós podemos parar escutando o irmão, dizer, ela já me contou isso, já sei tudo isso tudo de novo. Outras vezes em pregações, eu já sei de novo a mesma coisa, já sei. Vamos pensar um pouco também em nossa casa, os nossos idosos. E não precisamos nem pensar nos idosos, não pensar nos idosos, mas pensemos também nos jovens, adolescentes, marido, mulher, que repetem as histórias ou contam coisas muito semelhantes do que falou. Ou nossos amigos também, que repetem as mesmas coisas. O que isso pode significar? Não ainda se sentiu ouvido, não ainda se sentiu ouvida. Porque muitas vezes, antes de concluir, já teve um corte, porque aquilo que fala, eu já sei o que isso, já sei o que é. E quantas vezes detalhes ricos de comunicação de vida, de esperança, de testemunho, foram cortados no meio. Jesus quer falar para nós de sua ressurreição. E a gente precisa, amados e amadas, pedir a Ele essa condição de silêncio. Por isso, o sábado santo, ele é contemplado como o sábado também do silêncio. Hoje à noite, muitos lugares e muitas pessoas estarão participando de festividades. Certamente é uma sexta-feira como outra sexta-feira, de bebedeiras, de som alto, de diversão, de drogas, alguns, e aí vai. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Não estamos para condenar essas pessoas. Eu ficaria muito mais sentido se nós tomássemos parte desta realidade, por causa de quê? Porque esses que não sabem, dependem daqueles que sabem. Dependem daqueles que sabem, para serem transformados. Eles podem continuar o curso, a via, mas eles precisam de nós. Quando nós ficamos no lugar daqueles que precisam de outros, uma vez que nós já sabemos, já compreendemos, certamente a tragédia aí se torna perversa. E esta palavra que a ressurreição de Jesus nos pede hoje. Aprender a escutar. Escutar a Deus através dos irmãos. Escutar a Deus através dos seus sinais. Escutar a Deus através das marcas que Ele imprime na nossa história. Eu quero fazer uma lembrança que nós tivemos aqui a primeira vez, a segunda vez, com problemas sérios por causa desse percurso de trazer e plantar a cruz nesse lugar. Acreditem que eu partilhei com pessoas um sentimento que eu tinha no meu coração, de olha, a gente tem que procurar um outro lugar. A gente vai ter que procurar outro lugar porque percebemos ali um conflito, problemas, e a gente não pode ficar querendo criar embates, enfrentamentos. Não é isso o caminho que buscamos. Mas eu preciso também escutar alguém dizer, padre, não podemos retroceder. Não podemos retroceder. Imaginemos se eu não pudesse escutar falas de pessoas que dissessem isso. Hoje nós estaríamos aqui, inclusive, contemplando a comunhão de paz. E é por essa razão que a ressurreição de Jesus bate ao nosso coração, clama aos nossos ouvidos, porque nós não podemos ensinar se nós não escutamos, se não aprendemos a escutar. E eu lembro ontem, na missa dos Santos Olhos, que Dom Petrini falava muito, repetiu algumas vezes dizendo: ninguém pode ser pai, no sentido de ser bom pai, se não aprendeu enquanto filho a escutar o seu pai, a aprender do seu pai, a aprender dos seus. E é por isso que nós, para poder verdadeiramente proclamarmos a ressurreição, precisamos ouvir o ressuscitado. Muita gente vive sem amor e tem solidão, mas aqui nesta casa do Senhor sou
Ó Deus, que pela ressurreição do seu Filho, renovastes a esperança da humanidade. Abençoai os cristãos, a todos nós, e todos os que lutam pela superação da violência, para que sintam que o seu esforço não é em vão, e que o mesmo Jesus que venceu a morte não se afasta dos seus. Por isso vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu queria, antes da bênção final, perguntar quem foi que teve aqui a experiência de empurrar alguém subir na ladeira. Pois bem, eu queria na verdade, no começo da ladeira, pedir isso, que todos fizessem essa experiência. Sabe por quê? Porque quem fez essa experiência pode testemunhar comigo. Já pensou o que a gente não está perdendo? Sabe por quê? Porque nós fomos inclinados para frente. E pelo contrário, até ajuda a subir a ladeira. Não sei se vocês perceberam isso. Quem está empurrando não está fazendo favor a quem está sendo empurrado, porque o corpo de quem está empurrando fica o peso é jogado para frente, isso facilita inclusive a ladeira ser levada à frente. E eu tive vontade de pedir isso. Olha, vamos empurrar um ao outro. E quem empurra pode ter ainda a força de empurrar alguém que está empurrando outro que vai à frente. E eu queria lembrar, inclusive, das aves. Não sei se vocês já perceberam no céu, as aves que elas voam em forma de V. E a gente pode, inclusive, recordar nesse V a vitória. E onde é que está a vitória das aves? Nessa ciência da criação divina. Quando vai uma ave na frente, ela pega realmente o impacto do vento. As demais que vão ao seu lado facilitam elas irem mais adiante, mais longe e com mais velocidade. E quando a que vai na frente cansa, ela muda de posição e vai outra na frente, e assim elas podem ir muitos e muitos quilômetros, porque encontram esta sintonia. Uma outra experiência que eu quero pegar da natureza, as formigas. As formigas têm capacidade de carregar pesos muito além de seu corpo, muito além. E elas nunca trabalham sozinhas. Por essa razão, que o Senhor possa nos ajudar a estarmos em sintonia, em comunhão. Não só para sermos mais em quantidade, mas sermos mais em sintonia, em força, em testemunho de ressurreição de Jesus. Porque não adianta, como Cleidson falou, como outros irmãos e irmãs falaram, chegarmos até aqui, como é que vamos estar voltando daqui? Como nós meditamos ontem, nós nos preocupamos muito até chegar a Eucaristia no altar. Mas é a preocupação da saída dessa Eucaristia, como é que vem? Quando eu encontro Jesus na Eucaristia, o que eu de fato carrego na minha consciência, no meu coração? Quais são as determinações que eu estou procurando? Que a bênção do Senhor possa firmar em nós esta consciência, essa experiência, porque muitos esperam de Deus este sinal e Ele quer dar esse sinal através de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela sagrada paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e seu infinito amor sobre cada um de nós, venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu queria só fazer aqui uma pequena ressalva, né? Quando o Cleidson falou da paixão de Jesus, realmente é uma paixão de amor profundo. Mas a paixão também é do padecimento. Ele padeceu para que nós pudéssemos, em nosso sofrimento, encontrar sentido. Que a gente não precisa inventar nada. Mas ao estarmos diante de um sofredor, uma sofredora, lembremos que o Senhor nos dá palavras, ou a língua da estrada, como fala Isaías, para poder consolar o irmão, não porque por nosso conhecimento, mas porque o Senhor falará em nós, que é o primeiro que se interessa em querer consolar o coração afligido. E uma outra coisa que me veio agora, porque eu tinha pensado isso também antes, quando vinha caminhando, tem uma dor maior para nós que ver sofrer um amado nosso? Vocês acham? Não tem. Tem pessoas que diriam, olha, eu prefiro sofrer que ver um filho meu, uma filha minha sofrer.
Eu prefiro sofrer do que ver o meu pai ou minha mãe, alguém maltratando meu pai e minha mãe, maltrate a mim primeiro, maltrate a mim. Né? Como eu partilhei uma vez, o padre Reginaldo, né? Um assaltante foi na casa dele e disse na porta da casa, olha, eu fui na casa de sua mãe, só no final da conversa porque ela me tratou bem, mas eu vim aqui, se você não der o que eu quero, eu vou voltar lá na casa dela e vou fazer uma maldade. E ele disse para aquele rapaz, se eu não ver minha mãe, pode me matar aqui agora. Né? Se você acha que eu não vou fazer nada por você se você não deixar eu ver minha mãe. E a gente também não fala isso, na verdade, quando um amado nosso está correndo risco de sofrimento, que foi também nessa meditação que Cleidson trouxe em relação a Nossa Senhora. Imaginemos qual dor ela atravessou, mas sem dúvida uma fortaleza ainda maior, porque ela começou a compreender os sinais de Deus em tudo isso. E eu quero lembrar uma coisa, por isso eu lembrei de dizer isso. Repensemos com muito cuidado fazer sofrer os amados de Jesus. Pensemos isso com muito cuidado. Cada um de nós é amado de Jesus. Foi por cada um de nós que ele morreu, ressuscitou. E se nós sofremos, quando alguém amado nosso está sendo sofrido, está sofrendo, também Jesus não faz diferente. Por essa razão eu queria que nós pudéssemos lembrar disso também, para que a gente não pense o Jesus, né, que já foi, que eu amo Jesus, mas o irmão que Jesus está e ama profundamente. Que o Senhor nos ajude, nos provoque a viver desse amor e nesse amor experienciemos a sua ressurreição. Amém. Amém. Vitória. Pai.